Bom dia, turma! Hoje os mercados internacionais estão tendo o pior dia desde o começo da guerra. E em vez de gravar uma live, eu vou fazer o seguinte: todos os dias eu mando, para os alunos que fazem os cursos de educação financeira com a gente, um resumo que eu preparo depois de ler as notícias, para eles poderem ouvir de manhãzinha e estarem preparados para o dia, uns 5, 6 minutos. E eu vou botar esse áudio aqui para vocês de hoje, que ficou super bacana, um áudio de 5 minutos, para vocês entenderem o que aconteceu, entenderem os riscos e entenderem o porquê dos mercados estarem reagindo dessa maneira. As bolsas na Europa caindo mais de 3%, o petróleo bateu quase 130 na madrugada. Enfim, vocês vão ouvir o áudio e vão poder entender. E vou fazer o seguinte também que eu pedi. Isso é só para os alunos que fazem os cursos com a gente, ou seja, os alunos que se inscreveram e pagaram uma inscrição para participar desse nosso grupo. São mais de 40 mil alunos e alunas já hoje que fazem isso. Mas por causa da questão da guerra, e eu acho que isso é uma informação de utilidade pública para todo mundo, quem quiser, nas próximas 2 semanas, eu vou deixar liberado para vocês poderem ouvir diariamente esse áudio curtinho e vocês estarem a par do que está acontecendo assim que vocês acordarem. É de graça, vocês não têm que se comprometer, dar número de cartão de crédito, nada disso. 2 semanas de graça para vocês poderem acompanhar isso e vocês vão ver, é bem legal. São 5 minutinhos e deixa vocês 100% a par do que está acontecendo. Então vai passar agora, tá? Eu vou sair da tela e vai passar o áudio para vocês que eu gravei para todo mundo. E vocês querendo receber isso todo dia pelas próximas 2 semanas, é só vocês clicarem aqui que vocês já vão estar automaticamente na lista. Um abraço para vocês, um bom dia, uma boa semana. Olá, meus queridos amigos e amigas, alunos e alunas do Investidor Mestre. Bom dia, boa segunda-feira. Dias e semanas conturbadas, tensas, né? E até angustiantes para todo mundo. Tempos de guerra são tempos angustiantes. Se não me engano, foi um persa, um pensador persa, que dizia que ele preferia os tempos de paz do que os tempos de guerra, porque nos tempos de guerra os pais enterram os filhos e nos tempos de paz os filhos enterram os pais, né? Então é muito triste a gente estar vendo tudo isso que a gente está vendo. E os mercados, né, com toda essa incerteza, eles têm respondido de acordo, têm aumentado os prêmios de risco. O que quer dizer aumentar os prêmios de risco? Quer dizer que os ativos têm que estar a preços menores para poder dar a possibilidade de retornos maiores, porque senão ninguém investe neles, né? As pessoas falam, poxa, mas com esse risco todo, ou eu tenho chance de poder ganhar mais, ou eu quero sair fora. E é por isso que a gente vê a renda fixa subir os juros, é por isso que a gente vê as ações diminuírem os preços. Hoje, nessa manhã, com o final de semana de muita tensão, final de semana que não colaborou para a diminuição das tensões, pelo contrário, alguns acordos que tinham sido firmados de corretores humanitários, de cessar fogo, não foram respeitados e o petróleo chegou a bater, o Brent, né, que é a referência que a gente tem usado, mais de $130 o barril. Ele agora, nessa manhã, enquanto a gente fala, ele está negociando a $124 o barril. É muito acima de onde ele tinha fechado na última sessão, né? Mais de $14 acima de onde ele tinha fechado na última sessão. Toda essa incerteza, com toda essa alta do preço do petróleo, está fazendo as bolsas europeias despencarem. Se você for olhar o índice francês, o CAC está caindo 3%, o DAX, que é um índice alemão, está caindo 3,43%, o índice inglês, o FTSE, está caindo quase 2%, e o índice de Xangai está caindo, aí a gente já está falando de Ásia agora, óbvio, está caindo mais de 2%, né? Caiu mais de 2% porque já fechou. Então é um dia muito ruim para as bolsas asiáticas e europeias. Nos Estados Unidos, o futuro dos índices americanos estão caindo mais de 1%, né? E isso deve se refletir aqui no Brasil, principalmente num dia onde a gente tem uma agenda econômica e uma agenda de divulgação de dados
relativamente esvaziada, o que não é o caso da semana. Durante a semana a gente tem números de atividade bem importantes para serem divulgados. A gente tem a produção industrial que vai ser divulgado, vendas no varejo, números de emprego do CAGED, todos, né, do mês de janeiro fechado. E além disso, a gente também tem o IPCA de fevereiro. Então, é muito importante porque esse número de inflação no mundo inteiro é o número que está sendo o mais importante, porque ele impacta diretamente esse ritmo da alta dos juros nos países, e esse ritmo da alta dos juros tem impactos no efeito dominó em atividade, no preço das moedas, na competitividade entre os países e, obviamente, né, na retomada da atividade. Então é muito importante. A gente tem também lá fora essa semana inflação ao consumidor nos Estados Unidos e na China, o famoso CPI, que é o Consumer Price Index, né? E essa inflação ao consumidor é o principal dado nos Estados Unidos para definir como é que vão ser os aumentos da taxa de juros lá, tanto velocidade como intensidade. Aqui no Brasil, tudo isso que está acontecendo mantém pressionado, né, o mercado futuro de taxas de juros. Quer dizer o seguinte: as taxas devem continuar em níveis bem altos, eventualmente até subir, né, com essa incerteza toda dos mercados, e algumas pessoas já apostam que no próximo encontro do Banco Central a alta seja de pelo menos 125 pontos base. 125 pontos base quer dizer 1,25%, né? A expectativa até agora gerava em torno de 100 pontos base, ou 1%, até porque tinha sido isso indicado pelo Banco Central quando ele fez, dentro daquela política dele de forward guidance, né? Ou seja, guiar o que ele acha que vai acontecer no futuro. Ele dizia que o nível que ele pretendia parar esse ano era 1% acima dos níveis onde a gente está agora, que seria o 11,75%. Mas todas essas mudanças que têm acontecido no mundo têm levado as pessoas a acreditar que esse ciclo de alta, que no Brasil já é o mais alto de todos os países, o Brasil é o país que mais subiu taxa de juros esse ano, e o segundo dos 180 monitorados pela ONU que tem menor expectativa de crescimento, o país ele já estava, enfim, como o campeão desses aumentos de taxa de juros. Vamos acompanhar aí os resultados e a gente vai mantendo vocês a par nesses nossos updates, nessas nossas conversas, tá bom? Um grande abraço para vocês e uma boa semana.